Perdão não é deixar para lá o mal que as pessoas fizeram com a gente. Perdão não faz o mal sofrido tornar-se certo. Quando a gente perdoa, a gente não está dizendo que a pessoa não errou. Não, foi errado, a pessoa pisou na bola e a gente precisa reconhecer que o erro é erro. Só que isso não quer dizer que a gente não vá perdoar a pessoa ou nos perdoar. Então o perdão, a gente reconhece que foi errado, foi algo que machucou sim, porém o perdão ele vai remover esse mal do coração. Ele vai fazer com que você não fique com essa dor no coração. O perdão não quer dizer que você concorda com o que aconteceu, mas quer dizer que você vai se livrar desse mal. Na perspectiva bíblica, o perdão é um cancelamento de uma dívida. Nós pagamos, por exemplo, a energia da nossa casa, como é um exemplo que ela usa. Por quê? Porque nós temos uma dívida com a empresa que nos fornece a energia, a luz, né? Todo mês ela manda a conta pra gente, a gente paga a conta de luz. Por quê? Porque eles dão essa energia, essa luz pra gente. Então é uma dívida que a gente paga todo mês. Da mesma maneira, uma pessoa que te feriu e que machucou o teu coração e te fez mal, ela tem uma dívida com você. Então ela fez algo errado com você. E quando você decide perdoar, você cancela essa dívida. Não quer dizer que nada aconteceu de errado, mas quer dizer que você agora então está cancelando essa dívida. A perspectiva bíblica, é o cancelamento da dívida. Geralmente as pessoas que nos ofendem, né, são as pessoas mais próximas de nós. Marido, esposa, filhos, melhores amigos. É algo muito grave e que não deve ser aceito. Às vezes, pessoas pensam que o cristianismo ou a Bíblia, ela diz que você tem que perdoar e dar chance para tudo. Como, por exemplo, as pessoas pensam que a Bíblia diz isso, mas ela não diz isso. Como, por exemplo, um abuso sexual, uma violência doméstica, uma pessoa que apanha do marido. Isso daí não cabe dentro do que nós estamos falando, porque isso é um crime. E a pessoa que se ama e a pessoa que ama as outras pessoas, ela não deve se submeter a um abuso, a um relacionamento abusivo ou agressivo. Ela deve sim procurar sair dessa situação, pedir ajuda e jamais, gente, submissão é isso, é você se submeter a uma agressividade, seja ela de qualquer nível, certo? Então é preciso ficar claro isso, porque às vezes a pessoa ela aprende, quer dizer então que eu tenho que me perdoar e me submeter a certas coisas? Não é assim, tá? Não é isso que nós estamos falando. Isso você tem que denunciar, isso é crime e não dá para você permanecer num ambiente desse. Porém, a Bíblia fala que nós precisamos perdoar para não estarmos carregando. Sabe, ela usa uma linguagem aqui, gente, que ela diz, você não tem direito de não perdoar. Até mesmo eu fico pensando, a gente diz, eu não vou perdoar aquela pessoa, em que patamar eu me coloco, né? Dizer que eu não vou perdoar aquela pessoa, sendo que eu preciso de perdão tanto quanto aquela pessoa. E por um outro lado, gente, todos nós erramos, todos nós estamos na mesma, sabe? Na mesma situação. Então, o mínimo que nós podemos fazer é liberar perdão o tempo todo. Porque da mesma forma, nós vamos receber perdão o tempo todo. E nós vamos errar todos os dias, então nós precisamos de perdão. Eu acrescento muito isso nos meus vídeos, é você se perdoar. Porque não adianta você só perdoar as pessoas ou pedir perdão para Deus. Você precisa se perdoar também e recomeçar a sua vida, entender que o que você fez no passado, você não tinha entendimento que você tem hoje. Hoje você tem essa sabedoria e não vai cometer o mesmo erro, mas no passado você cometeu e se perdoe. Tudo bem, foi experiência para você. Agora é ter carinho com você e recomeçar. Então o perdão com a gente ele é muito importante. Não há um limite para o perdão. A realidade bíblica é que você não tem direito de não perdoar. Porque aqui ela cita Jesus quando falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, isso é simbólico para dizer que, olha só, num dia você vai perdoar no mínimo 490 vezes. Que é 70 vezes 7. Então, não tem limite para o perdão. Agora, o limite tem para a agressividade, para o crime, para a maldade, como eu comentei aqui.
certo? Então a gente precisa, numa situação do nosso dia a dia, liberar o perdão, e é um milagre, gente, é uma luta, porque tem temperamento que é perdoador, mas tem temperamento que não é perdoador. Então isso é uma autoanálise constante, pedindo para Deus colocar o perdão nas nossas vidas. E aí ela cita a passagem de Mateus, capítulo 18. Depois você lê aí, se você tiver uma Bíblia, mas eu vou resumir a história. Conta a história de um rei. Ele ia acertar as contas com seus servos. Então ele pegou um servo, chamou um servo que devia para ele 60 milhões de moedas, que é o equivalente a 10 milhões de dólares em prata, 10 milhões de prata. E aí ele chamou o servo e falou assim: paga a sua dívida. Ele falou: meu rei, eu não tenho como pagar. Então, como é de costume na época, aquele servo teria que vender seus bens, dar a sua família para pagar a dívida, né? Porque a sua família e tudo que ele possuía ia ser vendido. Então ele pediu perdão a Deus, e ele pediu a Deus não, ao rei, e pediu que aquele rei perdoasse a dívida dele. E o rei perdoou a dívida. Esse servo, andando na rua, encontrou uma outra pessoa que devia a ele, e devia 100 moedas de prata, bem menos do que ele devia para o rei. E ele encontrou esse homem e ele começou então a humilhar esse homem, pediu: olha, me paga o que você deve, senão você vai morrer. E ele começou a sufocar aquele homem para aquele homem pagar a dívida que ele devia para ele. E aí as pessoas, vendo isso, foram contar para o rei. E é claro, gente, o rei ficou indignado e mandou chamar aquele servo. Olha só, eu te perdoei uma dívida de milhões, e você ia matar aquele homem que te devia 100 pratas de moeda. Como é que pode isso daí? E ele mandou aquele homem então para a cadeia para aprender a lição dele. E a gente vê essa história, a gente acha que a gente está longe, mas nós estamos iguaizinhos. Muitas vezes nós somos perdoados por Deus, nós somos perdoados pelas pessoas, e quando a gente que tem que demonstrar o perdão, a gente faz que nem esse rei aqui. A gente quer sufocar, a gente quer condenar, a gente não quer cancelar a dívida no sentido dentro da nossa mente. A gente fica cego das coisas boas, a gente esquece a gratidão, porque a ingratidão é a ausência de memória. Então a gente acaba esquecendo das coisas boas que Deus já fez com a gente por misericórdia, que as pessoas já fizeram com a gente por misericórdia. A gente esquece de tudo isso, a gente fica carrasco. E a história, ela fala muito isso com a gente. O perdão que nós recebemos, nós devemos dar esse perdão também. Mas quando não conseguimos perdoar, a nossa capacidade de fazer mal é incrível, porque a gente fica cego pela maldade e o rancor da falta de perdão. O perigo de não perdoar é a primeira porta aberta para a amargura, é a autopiedade. Quando nós não perdoamos, nós abrimos uma porta para o nosso coração ficar cheio de amargura e nos sentimos vítimas de tudo e vítimas de todos. E aí a gente começa a olhar as situações somente com vitimismo. Eu começo a ver que eu estou sendo prejudicada o tempo todo, que todo mundo está me fazendo mal. E inconscientemente a gente pensa que o mundo gira ao nosso redor, todo mundo está nos machucando. Por quê? Porque a amargura já está no coração. E por que ela está no coração? Porque eu não consegui perdoar aquele mal. E quando eu não perdoo, eu vou acumulando ressentimento dentro de mim. E o ressentimento, a palavra diz, né? É um ressentimento. Então, o sentimento do mal que eu sofri, eu estou ressentindo este mal, eu estou refazendo ele na minha mente. E como eu refaço ele na minha mente, o meu corpo revive esse mal de novo. O corpo, ele começa a sentir tudo que está na minha mente. E aí o corpo começa a gritar. A falta de perdão vai fazer doer meu joelho, vai fazer doer a minha cabeça. A falta de perdão, ela vai endurecer o meu corpo e eu não vou conseguir mais ser flexível. Aí eu começo a ficar com os ombros tensos, as costas dói, o estômago, ele começa a arder, porque o meu corpo está sentindo ressentimento. Liberar o perdão é a melhor coisa que você faz, não pro outro. Você faz para você isso daí.
porque você fica livre de carregar sentimentos, é um ciclo de sentimentos negativos. O corpo sente, a mente pensa e vê uma hora, a gente nem percebe, a gente está viciado no ressentimento. Podem viver uma vida de amargura. E é triste, né, gente? É forte isso. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a dar nas minhas palestras de mensagens é sobre o perdão. Porque eu sei o que eu vivi e o milagre que Deus colocou no meu coração para perdoar e o quanto eu fui perdoada pelas pessoas e por Deus também. E eu sei que vamos continuar perdoando e recebendo perdão o tempo todo. O ressentimento, ele tem a capacidade de fazer incorporar amargura ao seu estado emocional. Ou seja, tudo que você sente vai vir com uma dose de amargura. Você não vai conseguir rir mais, não vai conseguir mais ver ingenuidade nas pessoas. Começa a desconfiar das pessoas, começa a desconfiar da bondade das pessoas. Por quê? Porque tudo isso está com uma dose de amargura. Amargo, olha a palavra, ficou amarga a vida. E é muito perigoso isso, porque se a gente tem alguns dias com ressentimento e amargura, o cérebro vicia nisso daí. E para se livrar disso daí, só o milagre de Deus, também ele usa terapia para que a gente se analise e veja de onde que começou essa amargura que instalou na mente da gente. Então é aquela coisa, primeiro eu ataco para que eu não seja atacada. Quando a pessoa ela está muito machucada, a tendência dela sempre vai ser atacar para que ela não seja atacada, porque ela tem medo de ser atacada. E aí cria ofensas. Uma pessoa ferida fere outra pessoa. Pessoas feridas ferem outras pessoas, porque entra nesse ciclo, né? Eu fui ferido, então é como se eu precisasse me vingar. E a vingança é algo que está ali enraizado na mente. Eu não sei quem que eu vou vingar. Todo mundo eu vou me vingar porque eu estou transferindo essa dor, essa amargura que eu sofri para as pessoas. Tá vendo como a falta de perdão só atrapalha? E quando a gente não consegue perdoar, a gente fica com um eterno desejo de vingança. Tudo se torna recheado da vingança. Tudo começa a ficar escuro na nossa vida porque a gente perde a alegria de ver a bondade na outra pessoa, a gente perde a alegria de ver a ingenuidade numa situação, porque o primeiro olhar que nós vamos ver é o olhar negativo, é o olhar da maldade. A gente perde a capacidade de se encantar com as coisas, porque o meu coração já está amargo, já está cinza, já está cheio de vingança, então não consigo mais me encantar, não consigo acreditar nas pessoas ou na vida. E a gente tem que acreditar, a gente tem que dar segunda chance. Você e eu não recebemos segunda chance? Quantas coisas Deus já nos deu a segunda chance, as pessoas também. Então por que a gente acha que a gente é melhor e não pode dar uma segunda chance para aquela pessoa que deu a bola fora, deu uma mancada, que nos feriu? Dentro daquilo que não é crime e daquilo que não é abuso. É muito importante a gente ter esse tipo de entendimento. A gente não aceita, mas é importante a gente perdoar para que a nossa vida não fique presa àquele crime, não fique preso àquele tipo de situação que foi abusiva. A gente precisa sim perdoar. E aí a gente tem que pedir para Deus, porque é um milagre que Deus faz no coração da gente, o perdão. E o resto, gente, vingança, entrega na mão de Deus. O resto é a gente perdoar e tentar viver uma vida mais leve possível, com autoestima e fé, amor próprio e demonstrando fé na sua vida e correndo atrás dos seus sonhos e de ser uma pessoa melhor. Até mais, gente! Abaixo do vídeo, na descrição, você encontra mais conteúdos para te ajudar e também os meus contatos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.